Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e nosso entendimento. Nós vamos começar uma série de vídeos mostrando a você o poder da palavra de Deus. Palavra esta que é apenas usada como atrativo, nada mais. Quando você entende o poder da palavra de Deus, você não depende de ninguém. Você pode depender de uma orientação, mas você não fica na dependência de ninguém. Mas quando você não entende do poder da palavra de Deus, da sua autoridade sobre tudo, você então fica dependendo de pastores, bispos, apóstolos, sacerdotes e tudo mais. Seria muito bom que você começasse lendo o capítulo número 1 de Gênesis. É o beabá da Bíblia. O beabá, o início de tudo. Que você começasse a ler o capítulo número 1, que mostra como Deus criou o mundo. Deus não pediu ajuda a ninguém. Deus não dependeu de ninguém. Deus simplesmente usava a sua palavra. Você pode ver, leia com calma. Leia com calma, versículo, palavra por palavra. Você vai ver que Deus não usou nada e ninguém. Somente a sua palavra. Ele criou os céus e a terra, inclusive o ser humano, só com a palavra. E tudo foi formado porque a autoridade da palavra de Deus é infalível. Agora vamos trazer aos dias atuais o que eu estou falando. Os pastores creem na palavra de Deus? A maioria não. Tanto que não creem, que eles precisam de muitos argumentos, de muitos acessórios, pretextos. Precisam fazer um circo na igreja para poder atrair as pessoas. Porque só a palavra de Deus na boca deles não funciona. Por isso que você não vê milagres. Você não vê pessoas se convertendo. A palavra de Deus na boca da maioria dos pastores é apenas uma maneira de trazer as pessoas à igreja. Dizendo, vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. Nada mais. Aí você vai. Mas não acontece nada. Porque a palavra de Deus na boca do pastor não tem autoridade. A mesma autoridade com que Deus criou os céus e a terra, o universo e o ser humano. Então é necessário que o pastor invente alguma coisa. Que ele fale que você vai tocar nisso, que você vai tocar naquilo, que você vai levar isso para casa. E se você observar, as pessoas creem muito mais em coisas do que na autoridade da palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus não funciona nas igrejas. Eu desafio, e já falei aqui várias vezes, se o pastor falar, olha pessoal, essa semana vai ser a semana que nós vamos estudar a palavra de Deus. Não tem campanha, você não vai tocar em nada, você não vai levar nada, você não vai trazer nada. Não existe igreja. Simplesmente assim, não vai existir igreja, porque ninguém acredita na palavra de Deus. O mesmo pastor que lê a Bíblia hoje, amanhã ele fala outra coisa. Isso significa que a palavra de Deus na boca desse pastor não tem autoridade.
Mas Deus criou os céus e a terra só com a palavra. Deus não precisou de ajuda de ninguém. Eu já disse para você, e você não deve seguir o meu exemplo, eu nunca falei com o pastor. E sentava na última fileira da igreja. A dona Lica é dessa época, a igreja cabia 1.600 pessoas. Eu sentava na última. Porque se o pastor demorasse muito, eu ia embora. E cansei de fazer isso. E nunca falei com o pastor. E eu comecei a ler a Bíblia. A minha esposa me deu o Novo Testamento pequenininho. E eu começava a ler no ônibus, em casa. Algumas coisas que eu não sabia, ela me ensinava. Só com a palavra. Me tornei obreiro, me tornei pastor, não quis, nunca imaginei, nunca sonhei com nada disso. E já fazem aproximadamente quase 40 anos que eu sigo Jesus. Quem me fez isso? Foi o pastor? Foi o bispo? Foi o apóstolo? Foi a igreja A, a igreja B? Não. Foi simplesmente a palavra. Mas essa palavra hoje, ela não tem nenhuma autoridade. Você pode ver, você pode observar. A palavra na boca do pastor é apenas um chamariz. Porque ele precisa de alguma coisa. Se vestir de judeu, se vestir de árabe, apagar a luz, acender a luz, mandar você trazer a água, mandar você tirar o sapato, enfim. Existe um montão de coisas, porque só a palavra em si já não funciona. Não funciona. Por isso, meu amigo, minha amiga, que eu falo para você, a igreja está podre, com raríssimas exceções. A Igreja Assembleia de Deus foi a primeira igreja no Brasil. Tem mais de 20 mil igrejas, deve ter umas 30 mil. Eles nunca fizeram nenhuma campanha. E as pessoas iam, se convertiam, porque havia adoração, havia oração e, sobretudo, o ensino da palavra. Essas três coisas. Como é que essa igreja chegou a ser 30 mil? Eu conheci uma igreja, lá em Imperatriz, no Maranhão. Ela tinha 20 mil membros. E a igreja que eu fazia parte, que eu lá fui visitar, ela tinha 30 anos e não tinha 100 membros. Em 30 anos. E a Assembleia de Deus, que todo mundo critica, tinha 20 mil membros. Ué, alguma coisa está errada. Por que Deus é com um e não é com outro? Se você observar, você que está me assistindo, você vai na igreja por causa do que o pastor está prometendo em termos de elemento, que você vai tocar nisso, que você vai levar aquilo. É por isso que as pessoas vão na igreja. Porque se o pastor falar, olha pessoal, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje, às 3 horas da tarde, eu estarei orando por você. Ninguém vai. Se ele falar só isso, ninguém vai. Simplesmente ninguém vai. Se ele, o pastor, falar assim, olha pessoal, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje, às 7 horas da noite, eu vou estar orando por você. Ninguém aparece. Tem que ter um complemento. Tem que ter aquela carta da manga. Né? Olha, o Senhor é meu pastor, mas eu vou dar para você o cajado, mas eu vou dar para você a água ungida, mas eu vou dar para você isso. Quer dizer, a palavra, ela fica sozinha. O que ele vai dar é que ele chama atenção. Aí ele fala forte, aí ele fala grosso. Mas a palavra que ele fala suave.
Olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, pessoal? Amém. Mas nessa segunda-feira, eu vou estar sem camisa. Eu vou estar com uma camisa verde. Eu vou estar com uma camisa vermelha. Aí, ele consegue enganar as pessoas. Você já prestou atenção que ele grita, que ele fala forte? Obrigado, Dona Lica. Quando ele fala do elemento da campanha? Mas da palavra de Deus, em si, ele não fala forte. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nessas igrejas não tem autoridade. Deus não honra a sua palavra nessas igrejas. E você gosta. Se botar dois pastores, um que diz, olha, nós vamos ter o estudo da palavra de Deus. Um pastor. E o outro fala assim, olha, porque hoje é um milagre, gente, hoje a sua vida vai mudar. Eu pergunto a você, as pessoas vão em que igreja? Naquela que o pastor prometeu e convidou para o estudo da palavra, ou aquela que o pastor está prometendo um milagre urgente que nem ele acredita? E qual igreja você acha que as pessoas vão? E você talvez seja uma delas. Aí a sua vida não muda. A minha vida mudou. Sem que eu tivesse falado com o pastor, e tampouco estou dizendo que você não deve procurar o pastor. Eu não estou dizendo isso. Mas eu não procurei. Hoje as pessoas vão na igreja para procurar o pastor. Procurar o pastor. Bota a mão na minha cabeça, me abraça, me beija. Porque o pastor malandro, ele disse, eu quero te atender, pessoalmente. Eu quero colocar a mão na sua cabeça pessoalmente. Eu quero te dar um abraço pessoalmente. Eu quero conversar com você pessoalmente. Eu quero ouvir o seu problema pessoalmente. Então as pessoas vão, porque ele é malandro. Será que eu sou mais bonito do que você? Talvez. Ou não. Por que comigo aconteceu? Por que os maiores milagres da Bíblia não foram dentro das igrejas? E as pessoas nem pastor não tinham, nem a Bíblia não tinha. Por que os maiores milagres da história aconteceram não dentro de igrejas, não com interferência de pastores? Você já perguntou isso? Você já indagou sobre isso? Eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Leia o capítulo 1 de Gênesis. Leia. Será que você precisa de mais alguma coisinha a não ser a palavra? Eu não sou contra o pastor despertar a fé das pessoas, não, nunca e jamais serei contra. Agora, o que a gente vê é que o pastor ele coloca muito mais força na água, ele coloca muito mais força no manto, na porta, na janela, no óleo ungido, do que propriamente dito na palavra. Olá, André, um abraço. É ou não é verdade que eu estou falando? A palavra, ele lê. Mas nos elementos, na campanha, ele coloca toda a sua força. O que acontece? Nada. Você entra vazio e sai oco. Aí você tem que ficar buscando igrejas, buscando pastores. Aí você tem que buscar quem te oferece mais. É a casa da mãe Joana, é a feira do rolo, é a casa lotérica, é o circo, é a Disneylândia. Assim estão as igrejas. Talvez você não goste que eu fale isso. É só você prestar atenção. Preste atenção nas igrejas. Você pode ver a força que o pastor coloca quando ele te oferece alguma coisa. Ele vira cambalhota. Ele vira do avesso. Ele apaga a luz, acende a luz para te impressionar. Ele grita para te impressionar. Eu não sou dessa época, graças a Deus. Eu não sou dessa época. Eu sou da época onde o pastor chegava, todo mundo ficava em silêncio, todo mundo tinha respeito ao pastor. Eu sou da época que o pastor não forçava a oferta. Ele simplesmente dizia, vamos ajudar a casa de Deus, a gente ia pagar o aluguel, a luz.
E a igreja toda levantava para dar. Eu sou pastor, eu fui pastor na minha segunda igreja, na Tijuca, rodeada de morros. Eu sou da época em que eu fazia essa reunião 6 horas da manhã, as pessoas estavam lá. E eu pedia oferta, as pessoas davam. Eu não fazia força. Não fazia força. Eu sou dessa época. E ensinei isso a minha vida toda. Mas hoje, o pastor, ele para tirar a sua oferta, ele inventa, ele te ameaça, ele te obriga, ele se insinua, porque você não crê simplesmente na palavra. Você não crê mais. Você precisa de algo mais. Você está me entendendo? Você precisa de algo mais. É como a gente cansa de ouvir, né? As pessoas falarem, olha, compra um brinquedinho para apimentar a relação. Compra isso, compra aquilo. Compra um baby doll, uma camisola, compra a roupinha da tiazinha, da feiticeira. Compra isso, compra aquilo, para a gente apimentar a relação. Ué, precisa? Precisa? Aí quando você vai ver, eles apimentaram tanto que se separaram. Assim é a igreja. O pastor, para apimentar a fé das pessoas, ele tem que dar coisas. Ele tem que prometer coisas. Ele já não sabe mais o que é a autoridade da palavra. Ele deveria ler, meditar no início de Gênesis, quando Deus criou o universo. A quem Deus pediu ajuda? A quem Deus pediu ajuda? Ninguém. Tudo foi feito com a palavra. Deus não disse, eu obrigo que o sol venha nascer. Eu obrigo que a lua venha nascer. Deus não obrigou ninguém, nem nada. Simplesmente Deus disse, haja isso, haja aquilo outro. É tão fácil a gente entender como Deus trabalha. É que você não gosta, né? Você gosta de ser enganado. Você gosta de ser ridicularizado. Essa é a realidade. Olá, Mauro. Obrigado por tudo. Essa é a realidade. Você gosta de ser enganado. Você fica olhando, qual é o pastor que promete mais? Qual é o pastor que vai dar isso? Qual é o pastor que vai dar aquilo? Pastor da fitinha, não é verdade? Pergunta se ele usa. Pergunta se o pastor na casa dele tem óleo ungido. Pergunta se o pastor, a mulher dele, a dondoca da mulher dele, toca no manto. Pergunta. Pergunta. E aí você vai na igreja, parece que você está indo num baile à fantasia, cheio de bagulho no corpo. É pulseira, é colar, é aliança, é a coroa, e é isso. Mas o pastor não faz nada disso, nem a mulher dele. Então o que acontece, meu amigo e minha amiga, que a igreja está podre. E você está frequentando uma igreja podre. Você pode esperar o quê? Você come uma laranja, uma maçã podre? Não, você joga fora. Você procura a que está boa, em bom estado. Você está indo numa igreja podre. Preste atenção. Todo dia tem uma coisinha. O pastor chega e dá 3 pulinhos no altar. Parece um macumbeiro. Porque se ele chegar e falar, pessoal, está escrito aqui, ó. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Você crê nisso? Não, ninguém crê. Nem ele. Porque quando alguém fala dele, ele bota na justiça. Aí ele prega para as pessoas, olha, eu sou o Senhor que te sara. Isaías 53, 4, alguma coisa assim. Eu sou o Senhor que te sara. Venha na igreja que eu vou usar o óleo e vai te abençoar. Ele não usa nem a dondoca da mulher dele. A palavra de Deus,
A Bíblia, para determinados pastores, é apenas para atrair você. Porque, na realidade, ele crê na água ungida. Ele crê na porta, no manto. Essa é a grande verdade. E olha, que eu só tenho isso aqui de experiência. Só isso de experiência. Obrigado, Ana Lica. Eu lembro que quando eu fui para a Argentina, na cidade de Córdoba, tinha um pastor que toda semana dava rosa. Toda semana. Aí eu cheguei e falei assim, não vou dar nada. Naquela semana que eu não dei nada, a igreja caiu pela metade. Ué. Aí eu continuei não dando nada. A igreja continuou diminuindo. Aí eu provei para os pastores, falei, tá vendo? Aqui não tinha igreja. Isso não é igreja. As pessoas vêm pela rosa, vêm pelo elemento. E eu não me abalei, não. Caiu mais do que a metade. A igreja cabia umas 350 pessoas no máximo. Ficou reduzido mais 100 e pouca. Você pensa que eu me abalei? Não. Fui trabalhando, mostrando aos pastores como que é feito o trabalho. Aí a igreja devagarzinho foi crescendo. Foi aumentando de gente. Veja. Eu cheguei no Maranhão, tinha 2.500 pessoas. Fiz a primeira reunião, 2.500. Segunda reunião, domingo de manhã, 2.500. Aí o pastor chegou e falou assim, olha, bispo, vou falar uma coisa para o senhor. Esse povo que o senhor está vendo aqui não é daqui. Eu falei, não? Não, bispo. Esses aí são os obreiros, os grupos jovens, que o pastor usa o deputado paga ônibus para trazer obreiros das outras igrejas, grupo jovem das outras igrejas, para vir para cá domingo de manhã. Eu falei, que isso? O deputado é que paga. Aí eu chamei o deputado e falei assim, a partir de hoje, você não paga mais nada. Sabe o que aconteceu? No outro domingo caiu 1.000 pessoas. Diminuiu 1.000 pessoas. Eu falei, não tem problema. Eu arco com os meus compromissos. 1.000 pessoas de um domingo para o outro. Então aquilo era uma mentira do bispo que estava lá. Mas ele vendia para o bispo responsável do Brasil que a igreja estava cheia. Olha, pessoal, eu só tenho um pouquinho de experiência, só um pouquinho. Eu poderia contar muitas histórias para vocês aqui. 1.000 pessoas que não eram daquela igreja, da sede, eram das igrejas aonde ele tirava os obreiros. O grupo jovem mandava o deputado pagar o ônibus, aí é mole, né? Aí se o líder perguntasse, quantas pessoas dá? 2.500, bispo, está lotada a igreja. 2.500. Mas tudo mentira. A igreja está podre, mas você não acredita. Você acha que eu estou exagerando. Você acha que eu estou faltando com respeito. Você acha que eu estou blasfemando contra os pastores. Você pode achar o que você quiser. Continue lá. Continue indo aonde você está indo. O tempo vai passar. Talvez um dia você diga, o bispo Sérgio estava com a razão. O bispo Sérgio estava com a razão. Igreja, hoje, é apenas para atrair as pessoas. A palavra é apenas para atrair e nada mais. Porque o resto é campanha. O resto é toca nisso, bebe aquilo, tira o sapato, passa pela porta, sobe a escada, bota a camisa do lado avesso, apaga a luz, acende a luz. O resto é isso. A palavra é apenas o start. A palavra é apenas para trazer você. Mas quando você chega lá, aí você entra no balaio de gato. Na feira do rolo. Depois você procura saber o que é a feira do rolo. Aqui em São Paulo tem muito. Lá no Rio de Janeiro é a feira do Acari. Vende tudo que você possa imaginar. Tudo quase de graça. Tudo barato, quase de graça. Você compra. Bicicleta sem roda, carro sem motor. Entendeu?
Você compra de tudo, boneca sem perna, tudo você compra na Feira do Rolo. Vou terminar, dona Lica. Nós vamos fazer vários vídeos mostrando a você o poder da palavra, a autoridade da palavra, coisa que não tem mais dentro da igreja, mas você gosta, você frequenta, você sustenta. Você não vai pela palavra, você vai pelo que o pastor está oferecendo. Como ele te oferece mentira, você simplesmente está crendo em mentira. Só isso. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Com 50, 100, o que você quiser. Com a sua oferta. Se você quiser ajudar, você tem que me chamar no Message. E eu te dou o número do Pix. Mas também está aí a dona Lica, gentilmente colocou o número da conta. Aí fica a seu critério. Mas Deus tem que tocar no seu coração. Uma coisa você pode ter certeza. Eu vou sempre falar a verdade para você. A gente paga um alto preço por falar a verdade, mas é a verdade que liberta e é a verdade que nos salvará. Boa tarde.